Olá pessoal, boa noite. Vamos chegando para nossa live que o tema de hoje é por que fazer a consulta pediátrica no pré-natal. E por que eu decidi falar sobre isso? Porque agora eu estou acompanhando as famílias no primeiro dia de vida e estou observando que muitas famílias não estão fazendo essa consulta e acaba carregando muitas dúvidas, muita insegurança, o que pode, o que não pode, o que é normal, o que não é. Então, a intenção da live é justamente esclarecer que o acompanhamento pediátrico, ele começa ainda no pré-natal. E às vezes a mulher que está grávida, ela nem sabe que o pediatra já precisa, participar da vida da família nesse finalzinho da gestação. A partir das 30 semanas é o que a gente recomenda fazer a consulta pediátrica no pré-natal. E por que essa consulta é importante? É nessa consulta em que a gente vai avaliar os exames, ver se está tudo bem com o bebê, ver como é que está o estado emocional dessa família, independente se é primeiro filho ou não, porque cada gestação vem com as suas ansiedades, as suas angústias, seus medos. Então, a família às vezes já tem um filho, ela precisa fazer essa consulta pediátrica no pré-natal? Precisa. É justamente para saber como é que essa outra criança vai chegar, como é que a mais velha vai reagir à chegada do irmãozinho. A consulta, ela serve para preparar essa família para a chegada do bebê e como é que vai ser essa rotina em casa, que a gente sabe que a rotina sem criança na casa é uma e depois que a criança chega a rotina muda completamente. Então várias coisas precisam ser adaptadas e principalmente em relação ao cuidado com o bebê, o que pode, o que não pode fazer, às vezes até o que comprar para levar para a maternidade em relação aos produtos de higiene, sabonete, hidratante. Então, tudo isso é orientado na consulta pediátrica no pré-natal, para esclarecer o máximo de dúvidas possíveis, para que durante o parto e após o parto, a família esteja completamente segura para cuidar dessa criança. E uma coisa super interessante de falar, que eu como profissional só fui saber que existia, só fui conhecer na gestação de Bernardo, que é o plano de parto. Às vezes a gestante ela chega na maternidade e pergunta: e seu plano de parto? Ela não sabe nem o que é isso. Plano de parto são orientações que a gestante coloca, como ela quer que seja o parto, quem ela quer que seja de acompanhante. E isso não é só para parto no particular, isso é também parto no SUS. Então, o plano de parto, ele é um documento da gestante. Então, ela vai dizer a via de parto que ela escolheu, que ela precisa, que seja respeitado. Quem vai ser o acompanhante, se vai ser o esposo ou não. Então, hoje, a gente sabe que o acompanhante não é mais obrigatório ser do mesmo sexo que há um tempo atrás. Tipo, a mulher vai parir, então tem que estar acompanhando, é a mãe, é a sogra, é a tia, é a irmã. E hoje não. Qualquer pessoa que a gestante falar que vai ser o acompanhante dela, o hospital precisa respeitar essa decisão da gestante. Ela vai colocar também, no plano de parto sobre o que pode ser feito com o bebê ou não, a questão da fórmula. Então, na consulta pediátrica no pré-natal, eu também ajudo as mães a montarem o plano de parto de acordo com o meu plano de parto. Então, no meu plano de parto, eu coloquei qual era a via de parto que eu queria. Coloquei que eu não queria que ficasse me oferecendo coisas durante o parto, que eu precisaria pedir tanto analgesia quanto a cesariana, que eu poderia mudar de ideia, mas isso precisaria partir de mim. Eu não queria que ninguém ficasse: você não quer fazer uma cesárea? Você não quer fazer uma analgesia? E tudo isso foi respeitado. Coloquei também quem seria o meu acompanhante, que é o meu esposo. Então, ele ficou o tempo inteiro comigo. Outra coisa super importante que, não sei, às vezes é até ignorada, é a questão do cordão umbilical. Então, quando a criança nasce bem, isso o pediatra da sala de parto
vai avaliar se a criança chorou, já vê logo ali, né, como que ela nasceu, já vai avaliar se nasceu bem. Então, quando a criança ela nasce bem, não precisa cortar o cordão logo, né, de imediato. A gente pode esperar um tempinho. Esse tempinho a criança vai estar no colo da mãe e o clampeamento pode ser feito pelo acompanhante, como foi no meu caso. Então, Bernardo nasceu, graças a Deus nasceu bem, chorou, ficou no meu colo. E aí passou um tempinho, não lembro quanto tempo, sei lá, uns 5 minutos. E aí depois a obstetra veio e falou, ó, vamos cortar o cordão. Eu falei, ó, é o pai que vai cortar. Então, tudo isso a gente precisa deixar muito bem claro no plano de parto, porque esse é um documento da gestante. E qualquer coisa que fuja daquilo ali vai ser ruim, né? Porque a gestante, ela planeja o parto, ela quer viver aquela experiência independente da via de parto, se é cesariana ou é via vaginal. Então, tudo isso precisa ser muito bem descrito. A questão da amamentação, e aí eu falo da parte da pediatria, né? Que tem a parte também da mãe, da gestante. Então, eu coloquei que eu não queria que ofertassem fórmula para Bernardo, porque a gente sabe, como nas maternidades, né? A oferta de fórmula é muito grande nas primeiras 24 horas de vida, que eu não queria, que eu iria, né, tentar amamentar. Então, todo esse processo, a questão do banho, que não era para ser dado banho a partir, né, antes de 24 horas de vida, que o primeiro banho ou eu ou o pai que iria dar. E por que é importante? Porque às vezes a gente não sabe o que vai acontecer. Se o bebê vai ficar realmente bem o tempo todo com a gente está sob controle da situação. Mas se Deus o livre, esse bebê precisou ficar em observação na UTI, ou se a mãe precisou de algum suporte a mais e ela está separada do bebê, aquele documento vai servir para, né, os profissionais ali do hospital saberem o que a mãe decidiu sobre o cuidado com a criança. Óbvio que desde que isso não afete, né, a vida da criança. Então, essa questão dos cuidados de banho, de leite, então tudo isso precisa estar muito bem descrito, porque é um documento para gestante. E eu só vim conhecer esse documento, esse plano de parto, quando eu estava grávida. Então, eu fiz o meu plano de parto e é ele que eu uso como modelo, né, ajustando, óbvio, para cada família, para fazer na consulta pediátrica no pré-natal, fazer também esse plano de parto para a família. Outra coisa super importante para esclarecer em relação ao cocô, acho que mais de 90% das famílias têm dúvida, né, sobre o cocô, se é normal, se não é, aquele primeiro cocô que sai. Então, todas essas orientações do xixi, do cocô, das golfadas, da amamentação, da barriguinha que faz barulho, da criança que tosse, que espirra, que soluça, até o tipo de roupa para usar. Tudo isso é orientado na consulta pediátrica no pré-natal. Então, assim, fazendo essas visitas, né, no primeiro ou segundo dia de vida dessas crianças, eu percebo essas dúvidas, né, essas principais dúvidas também em relação à lavagem nasal, quando pode continuar, quando pode começar, se precisa continuar, qual é a quantidade de soro e a questão, né, das fraldas, da troca de fralda, do cocô, do xixi, da perda de peso, que é super importante falar sobre isso, porque toda criança, né, na primeira semana de vida é super esperado que ela perca peso. Só que a gente precisa avaliar quanto de peso perdeu. Então a gente, né, tem o peso do nascimento e vai acompanhando. Por isso também que a gente vai avaliar a pega, né, a mamada, vai orientar essa mãe sobre a amamentação, que a amamentação não é fácil, não é simplesmente botar a criança no peito que a criança vai mamar. Não é tão intuitivo assim, então tem muitas famílias que passam por um processo muito difícil da amamentação. Então tudo isso, né, até o que levar para a maternidade, o que precisa, o que não precisa. Então eu junto a parte teórica da pediatria com a minha parte prática
né, que eu fui mãe recente e do que eu levei na maternidade, o que ajudou, o que não ajudou. Então, tudo isso para facilitar a vida dessa família. Então, a família já vai para a maternidade mais segura, mais confiante, que não vai ser qualquer coisa, qualquer dúvida besta que vai abalar o emocional. Então, tudo isso é para ajudar esses pais a ficarem mais confiantes no cuidado com o bebê. Então, me pergunta, pode fazer tummy time com o bebê de 3 meses até antes disso? Pode ser feito. Então, a moto. Essa consulta, ela é muito importante. Infelizmente, em muitos casos, ela é negligenciada. E, às vezes, tem obstetra que nem orienta. Então, deixa para fazer a primeira consulta com o pediatra, depois que a criança nasce. Aí, esperou a criança nascer para marcar. Às vezes, não consegue na primeira semana. E aí vai adiando, aí foi na primeira consulta, não gostou, aí vai em outro pediatra, e nisso você vai pulando de galho em galho, daqui a pouco a criança já está com 1 ano de idade e ainda não tem um pediatra para chamar de seu. Então, a consulta pediátrica no pré-natal também você já sente a relação, né, com esse profissional, se você se identificou com esse profissional, se ele realmente vai ser a pessoa para acompanhar o seu filho. Se não, ainda dá tempo de trocar. Então, a gente orienta a consulta a partir das 30 semanas. Eu posso fazer, descobri que eu tô grávida, quero fazer. Não adianta, porque agora as preocupações é ultrassom, é consulta, é o quartinho do bebê, às vezes uma reforma na casa, uma coisa. Então, é muita coisa ainda pela frente que você precisa organizar antes de ter o bebê. Então, essa consulta é a partir de 30 semanas, que teoricamente a família já está com tudo pronto, já está com o enxoval pronto, o quartinho já está todo pronto, já está só esperando a criança chegar. As roupinhas já estão, né, lavadas, já tiraram a etiqueta. Então, é a partir disso, quando a mãe já descansou mais dessa parte de preparar para a chegada do bebê, que a gente entra para fazer essa consulta. Até porque se for feita muito antes, quando chegar com 30 semanas, a mãe já esqueceu tudo. Então, quanto mais próximo do parto, melhor. Mas também não pode deixar para marcar. Quando eu fizer 37 semanas, eu vou marcar. Porque às vezes você marca a consulta quando, olha, a criança já adiantou e já nasceu. Então, nem tanto, nem tão pouco, né? Nem tão cedo, muito antes de 30 semanas, nem também muito depois. Então, entre 30 e 32 semanas de gestação é o ideal para fazer essa consulta, até porque você já está vendo o que as suas amigas, sua mãe e sua avó estão falando, então você já faz uma listinha, já tira suas dúvidas. Então, isso é super importante para você também não gastar dinheiro à toa, não comprar o que não precisa, ou não comprar errado, principalmente essa questão, né, de sabonete, hidratante, perfume, pomada de prevenção de assadura. Então, tudo isso é orientado também. Eu sempre dou opções, né, marcas ali que são de composições mais limpas para o bebê. Então, que não vai causar, né, dano, irritação na pele, sem parabeno, toda aquela coisa que a gente já sabe, sem parabeno, sem corante, sem perfume, hipoalergênico, testado dermatologicamente, a questão do pH mais ideal com o pH da pele. Então, tudo isso é orientado nessa consulta pediátrica no pré-natal. Então, por favor, se você está gestante, não deixe de fazer essa consulta. E se você conhece alguma gestante, encaminhe essa live para ela, porque vai ficar salvo aqui no meu perfil para ela assistir, entender e se conscientizar da importância dessa consulta, que às vezes nem é falada e a gestante, como não sabe que tem que fazer, ela acaba não fazendo. Então, espero que vocês tenham gostado e até quarta-feira.